Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vencedores de Apocalipse e sobre aquela expressão, nisso tudo somos mais que vencedores. A paz de Cristo, meus irmãos, vocês estão aqui no canal Reino de Deus e meu nome é Israel Fontoura e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vencedores de Apocalipse e nós vamos tentar entender um pouquinho aqui porque as pessoas não têm um conhecimento correto acerca desse tema. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu quero pedir para você aqui mais uma vez, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal e também deixa o seu comentário aí. Antes de iniciarmos o vídeo, eu quero dar um recado para você aqui sobre o nosso treinamento escatológico. Nós estamos entrando na 8ª aula, que a princípio eu pretendo colocar nesta semana para que você possa ter um entendimento melhor da escatologia. Nós vamos tratar sobre o anticristo, vai ser a nossa próxima aula. A apostila logo vai estar lá para você fazer o download. Para você participar, basta você clicar aqui no Seja Membro, você vai poder participar do nosso treinamento escatológico. Também quero falar, irmãos, da nossa parceria com o canal Papo com Deus, da revista ilustrada dos temas proféticos que o canal Papo com Deus está aí disponibilizando. E através dessa revista, estudos estão chegando para outras pessoas de forma impressa, tá? O link vai estar na descrição aí para você conhecer melhor esse projeto. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre os vencedores de Apocalipse. Infelizmente, muitas pessoas não têm um conhecimento sobre esse tema e eu vejo que falta muito entendimento por parte de muitos irmãos sobre esse tema e eu quero tentar falar sobre isso aqui hoje, tá? Então a primeira coisa que nós precisamos entender vai estar lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35, que vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Você pode não perceber aqui, mas este texto ele é extremamente escatológico. O Espírito Santo estava falando por meio de Paulo aqui, de contextos que vão estar acontecendo no tempo do fim. É claro que existia tribulações e dificuldades neste tempo em que Paulo estava vivendo. Mas aqui Paulo, tomado pelo Espírito, estava profetizando nos seus escritos e demonstrando o contexto do futuro. Então esta angústia, esta tribulação, esta perseguição, fome e nudez, ela nos remete justamente ao que vai estar acontecendo no fim, irmãos. Este contexto, ele fala, obviamente, lá daquele tempo do fim, e o texto vai continuar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja que interessante. Aqui está sendo dito, fomos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas para o matadouro. Veja bem, irmãos, este matadouro aqui fala do local onde as ovelhas eram mortas. E este contexto, ele está falando de um contexto aonde você pode ver que aqui é uma relação com sacrifícios, onde as ovelhas eram mortas para o sangue delas ser derramado, para se oferecer o sacrifício. E quando você vai em Apocalipse 6, nós vemos que as almas dos decapitados estão debaixo do altar. Percebe? Elas estão debaixo do altar de bronze porque eles foram oferecidos como sacrifício agradáveis ao Senhor. E o texto continua mais dizendo assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Perceba uma coisa, irmãos, as pessoas costumam inventar diversas coisas para os vencedores. Mas aqui Paulo está dando já o que significa aqueles vencedores de Apocalipse. Ele, por meio do Espírito Santo, está trazendo contextos lá do fim, que vão estar acontecendo nos últimos dias. O Espírito Santo está falando por meio de Paulo aqui com as pessoas que vão estar no fim e que vão estar passando por tribulação, por angústia, por dificuldades, mas que em Cristo vão suportar todas essas coisas e vão ser chamados de vencedores. Então você percebe que a expressão vencedores aqui, irmãos, ela é justamente daqueles que vão morrer, naqueles dias que vão ser perseguidos, que vão ser martirizados, mas por causa do amor ao nome do Senhor, veja, que eles não amaram as suas próprias vidas, amaram o nome do Senhor, amaram a vida do Senhor, eles vão ser mais que vencedores. Por quê? Porque é o Senhor
que vai fazer o quê? É o próprio Senhor que vai dar força para eles suportarem essas coisas. E é muito interessante que no verso 33 diz assim sobre esses vencedores: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Percebe, irmãos? Quando você vê aqui intentar acusação, é o próprio inimigo. Quando você vai para Apocalipse 12, nós vamos ver que lá fala que o grande dragão, ele foi jogado para a terra porque ele não podia mais acusar os santos. E aí a gente vê que quando ele é atirado para a terra, diz que ele já não pode mais acusar as pessoas, aquele que acusa os nossos irmãos. E vai ser dito, porque eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro, percebe? Lá já está apontando para o final, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas vão vencer o inimigo, vão vencer o dragão por meio do sangue de Cristo. Eu quero mostrar aqui para você que, na verdade, isso já estava profetizado há muito tempo. No tempo dos Salmos, Deus já havia profetizado por meio dos profetas. Então vamos analisar aqui. Aqui no verso 36 ele diz assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo tira esse texto da onde? Lá do Salmo 44. Vamos para lá então. Então vamos pegar todo o contexto do Salmo desde o verso 1 para tentarmos entender. Aqui no verso 1 diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, né? Aqueles que se rebelaram lá no deserto. E diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste nos seus dias. Então aqui quando diz que os nossos pais nos contaram o que fizeste nos seus dias, irmãos, é uma referência à Páscoa. Estas pessoas foram instruídas sobre a Páscoa do Senhor, porque existia uma determinação que na Páscoa os pais deveriam instruir aos seus filhos daquilo que o Senhor fez quando tirou eles da terra do Egito, de que como ele trouxe as pragas, libertou o povo da escravidão do Egito. Então veja, esses aqui foram instruídos acerca das coisas da Páscoa. Eles têm o discernimento e o conhecimento do Senhor. Então ele continua assim: como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Tá? Então ele tirou os cananeus, tirou os povos das nações que estavam dominando sobre Canaã e deu o quê? Né? Largueza significa que expandiu o povo. Ele expandiu o povo e deu os domínios da terra de Canaã para os filhos de Israel. E continua: pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Veja, eles confiavam na mão do Senhor. Nem foi o seu próprio braço que lhes deu vitória, mas o quem? O braço do Senhor. E sim a tua destra, né? A destra é uma referência ao Espírito Santo, é a mão direita do Senhor. E o teu braço é uma referência a Cristo. E o fulgor do teu rosto, aqui é uma referência ao próprio Pai. Então o Espírito Santo é tipificado na destra, o braço tipifica o Filho e o rosto tipifica o próprio Pai. Porque te agradaste deles. E continua: tu és meu rei, ó Deus, e ordena a vitória a Jacó. Então ele está mostrando aqui que foi o Senhor que, por meio do seu Filho, do Espírito, trabalhou e deu a vitória para o povo naqueles dias em que o povo foi tirado do Egito e os cananeus foram dominados. E diz mais: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos e em teu nome calçamos os pés os que se levantavam contra nós. Calcamos os pés, né? Não confio no meu arco. Veja, essa pessoa aqui, esse homem temente ao Senhor, ele não confia no seu próprio arco e nem na minha espada que me salva. Irmãos, é isso que nós temos que ter em mente. Os homens estão confiando no seu próprio braço, na sua própria força, mas este salmista aqui diz que não foi nem seu braço, não foi nem seu arco, nem a sua própria espada que deram a vitória, mas foi o braço, a destra e o rosto do Senhor que proporcionaram isso. E o que nós temos visto hoje, irmãos? Que as pessoas elas estão confiando muito em homens. Por isso que nós temos visto que as coisas têm acontecido e o povo não tem conseguido prosperar muitas vezes no Evangelho e que essas coisas ruins estão acontecendo mesmo no Brasil, que o inimigo está tomando posse. Verso 7, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. E em Deus nos temos gloriado, continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Então este salmista é um que é temente ao nome do Senhor, ele confia no nome do Senhor,
Portanto, é um homem que conhece o que é fé, é um homem que entende da palavra e da confiança no Senhor. Agora, irmãos, você vai ver que nesse contexto a coisa ela vai se inverter. Mesmo esse povo praticando a justiça, mesmo esse povo fazendo o que é reto, olha o que vai acontecer com ele. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com nossos exércitos. Aí você tem que perguntar assim, irmãos, Josué ele não perdeu a batalha porque desobedeceu o Senhor, o povo desobedeceu o Senhor? Sim. Josué não pôde vencer na batalha porque Acã, um dos seus homens, tomou uma capa babilônica e alguns metais preciosos babilônicos e escondeu dentro da sua casa. E estes metais preciosos e essa capa babilônia representam o quê? Aquilo que está dentro do seu coração. Ele queria se vestir como um babilônico e ele queria guardar as riquezas da Babilônia, se tornar rico com elas. Então isso é o que está acontecendo lá em Apocalipse, que nós vemos que existe uma igreja que é rica e abastada, não é? E Cristo fala para dele comprar ouro fino, não o ouro que vem de Babilônia. Então Josué, Acã e os outros não puderam entrar em Canaã porque eles queriam se enriquecer com aquelas coisas que faziam parte da Babilônia. Por isso não puderam entrar, mas este povo aqui, irmãos, é um povo que justamente conhece o nome do Senhor, teme ao Senhor, mas ainda assim diz no verso 9, agora porém tu nos lançaste fora, veja que tremendo, nos expuseste à vergonha e já não saís com o nosso exército. Esse povo aqui foi desamparado de uma certa forma do Senhor. Isso é semelhante ao que aconteceu com Cristo. Mesmo Cristo sendo Filho de Deus, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então foi necessário o Senhor desamparar por um tempo a Cristo, para quê? Para que ele passasse pela aprovação, para que ele passasse pela tribulação. Este povo aqui está sendo desamparado temporariamente pelo Senhor, por quê? Porque o propósito do Senhor aqui é justamente que este povo fosse provado. Deus está dando autoridade para o inimigo, para que o inimigo possa agora afligir o seu povo, para mostrar aqueles que de fato são seus. E no próximo verso continua, tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tampam por despojo, nos tomam por despojo. Entregaste-nos como ovelha para corte e nos espalhaste entre as nações. Veja, o povo aqui está sendo afligido como ovelha. Então quando você vê a expressão ovelha aqui, é uma ligação com o que nós vemos lá em Romanos, que fala que nós somos entregues à morte todo dia por amor ao teu nome. E verso 12, vendes por um nada o teu povo e nada lucras com seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos e escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Irmãos, hoje nós temos visto que o evangelho aqui onde nós moramos, ele tem sido escarnecido, não por causa da justiça, mas por causa do pecado. As pessoas já não conseguem mais ver Cristo em nós. As pessoas já não veem mais o Senhor Jesus em nossas vidas. Por isso, elas zombam de Cristo, elas zombam do evangelho. Mas aqui, estes estão sendo oprimidos por causa da justiça. Verso 14, põe-nos por ditado entre as nações e alvo de meneios das cabeças entre os povos. A minha ignomia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Olha que tremendo. Ante os gritos do que afronta e a blasfêmia à vista do inimigo vingador. Tá? Esse inimigo aqui é uma referência ao próprio inimigo que vai se levantar. Ao próprio anticristo, a própria besta que vai se levantar, que blasfema contra o Senhor. Que vai estar se vingando aí do povo de Deus. Por quê? Porque ele sabe que vai ser destruído, que vai ser morto. Tudo isso sobreveio, verso 17, entretanto não esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua santa aliança. Irmãos, Apocalipse fala da apostasia, 2 Tessalonicenses fala da apostasia, daqueles que vão aceitar a marca da besta. E nós vemos que Paulo vai dizer que nos últimos dias viria apostasia, muitos apostatariam da fé. Em Daniel capítulo 11 vai ser dito que aqueles que violarem, que forem infiéis à aliança do Senhor, a besta, o anticristo vai
tratar eles com lisonjas e vai dar autoridade, poder para eles. Mas sobre esses aqui diz assim: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua santa aliança. Daniel fala que os ímpios desampararão a santa aliança do Senhor, e esses aqui não desampararam-nos. Eles foram fiéis ao Senhor e à sua santa aliança. Verso 18 diz o seguinte: não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. São fiéis ao Senhor, para nos esmagares aonde vivem os chacais, nos envolveres com as sombras da morte. Veja, eles são fiéis ao Senhor, eles não desampararam a aliança do Senhor, eles estão obedecendo a aliança do Senhor. Se tivéssemos esquecido do teu nome, do nosso Deus, ou tivéssemos estendido a Deus a mão, se tivéssemos estendido a mão a Deus estranho, porventura não teria tirado Deus ele, que conhece o segredo dos nossos corações? Veja, ele está dizendo aqui: nós estamos sendo afligidos, mas ainda assim não esquecemos do nome do Senhor, não nos curvamos, não servimos Deus estranho. Daniel capítulo 11, a partir do verso 21, nós vamos ver que o iníquo, ele se levanta, e lá mais ou menos no verso 31 vai dizer que o anticristo, ele vai ter auxílio de um Deus estranho. Mas no verso 21 vai dizer assim: porventura não teria atinado Deus, que conhece os corações? Porque se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos ao Deus estranho, eles não fizeram isso. Por quê? Irmãos, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos, eles estão sendo afligidos aqui por causa não do pecado, mas por causa da justiça. Irmãos, todos os tempos em que houveram povos, tribos e nações afligindo o povo de Deus foi por causa do pecado, foi por causa da transgressão. Veja o contexto de Nabucodonosor, veja o contexto dos israelitas sendo levado para a Síria, mas aqui você está vendo totalmente diferente. Aqui você percebe que é justamente o contrário. O povo está sendo afligido por não esquecer do nome do Senhor e também por não estender as suas mãos a um Deus estranho. Então no verso 22 vai dizer o seguinte: mas por amor de ti, olha que interessante, eles estão sendo entregues por amor de ti. Somos entregues à morte continuamente e somos considerados como ovelhas para o matadouro. Percebe aquilo que nós lemos lá em Romanos? Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque esse texto de Isaías aqui, porque esse texto do Salmo 44, ele já está revelando quem são os vencedores do Apocalipse. Existem pessoas hoje que estão ensinando que os vencedores, na verdade, é a igreja de Laodiceia que vai ser arrebatada antes. Isso é uma mentira. Por quê, irmãos? Porque aqui você pode ver claramente que os vencedores são aqueles que vão estar passando por escárnio, afligidos, vão estar sendo mortos e sendo entregues como cordeiros para a morte todos os dias. E Paulo fala que não vai ser nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem fome ou nudez que vai separar eles do amor de Cristo. Por quê? Porque em todas as coisas eles são mais que vencedores. O Salmo 44 é o Salmo dos vencedores, daqueles que vão vencer pelo nome do Senhor. Então, irmãos, esta é a revelação dos vencedores. Os vencedores são aqueles que vão vencer pelo nome do Senhor, vão ficar firmes nas tribulações. Então, irmãos, os vencedores não são os que serão arrebatados antecipadamente, mas são os que serão afligidos e vencerão também pelo nome do Senhor. Não que os outros irmãos que viveram nas nações não sejam vencedores, mas eu estou mostrando que algumas pessoas estão dizendo que aqueles que ficarem pela grande tribulação não podem ser vencedores. Mas estes textos aqui já nos demonstram justamente o contrário. Irmãos, eu vou fazer uma continuação desse vídeo, está ficando um pouco escuro. Vou fazer uma segunda parte dele para continuarmos aqui tratando sobre esse tema, tá bom? Irmãos, nós estamos fazendo uma vaquinha aqui no canal para juntarmos alguns equipamentos. Se você quiser me ajudar a adquirir equipamentos melhores, para podermos ter vídeos melhores, lives melhores, clica no link que está aqui na descrição, vá lá na vaquinha e faça a sua contribuição para podermos aqui adquirirmos equipamentos melhores. Você pode ajudar com quanto você quiser, tá bom? Se você quiser ajudar de outra forma, você pode entrar também em contato comigo pelo WhatsApp, para podermos fazer lives melhores, vídeos melhores e edições mais rápidas, tá bom? Espero que esse vídeo faça você entender um pouquinho melhor
a questão dos vencedores do Apocalipse. Aqui no final vão ter 2 vídeos para você. Espero você até os próximos vídeos. Tchau, tchau.